a essa sensação que nós temos de que algo nos falta. E o livro vai justamente nos levar a questionar e a refletir um pouco sobre a parte que nos falta. A princípio, é um livro infantil, mas que vocês vão ver que de infantil talvez os desenhos, mas as reflexões são muito profundas e é um livro que me tocou muito. Este livro aqui, A Parte que Falta, de Shel Silverstein. Bom, sugiro que você vai pausando, que você vai fazendo suas anotações, suas reflexões, porque assim, lágrimas podem rolar. Vamos juntos então? Falar um pouquinho sobre a parte que nos falta, sobre essa sensação que nós temos que sempre nos falta algo e sempre estamos correndo atrás desse algo que nos falta e parece que a gente nunca se sente satisfeito. Esse livro aqui traz inúmeras reflexões e eu tenho certeza que podem te ajudar aí. Vamos juntos? Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a ti mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Conforme prometido, um vídeo por mês, um vídeo mais longo, com mais reflexões, com mais dedicação. Não que vídeos curtos não tenham dedicação, mas vocês entenderam, né? Com mais tempo, enfim. Para vocês ouvirem no momento que vocês quiserem, seja colocar enquanto vocês tomam um banho, lavam uma louça, antes de dormir, enfim, no momento em que vocês acharem melhor. E no vídeo de hoje nós estaremos comentando uma obra que, a princípio, é um livro infantil. Mas que vocês vão ver que de infantil talvez os desenhos, mas as reflexões são muito profundas e é um livro que me tocou muito. A primeira vez que eu vi, sem muitos mistérios, né? Que livro que é? Este livro aqui, A Parte que Falta, de Shel Silverstein. E a primeira vez que eu vi esse livro foi num vídeo do canal da Jude. Não sei se vocês a conhecem, vou deixar aqui a imagem desse vídeo maravilhoso, A Falta que a Falta Faz, e aonde nesse vídeo ela faz a leitura e faz as reflexões dela. Também vou deixar linkado aqui, em algum lugar aqui da tela, o vídeo dela. Se vocês puderem, pausem o vídeo, vão lá, assistam esse vídeo e depois voltem pra cá. E foi a primeira vez que eu tive contato com esse livro e eu confesso que foi um livro que mexeu muito comigo. Porque basicamente o que nós vamos conversar aqui é sobre a incompletude. Essa sensação que nós temos de que algo nos falta. E o livro vai justamente nos levar a questionar e a refletir um pouco sobre a parte que nos falta. Esse livro é sensacional. E o que eu decidi fazer? Como é um livro infantil e é um livro relativamente curto, nós vamos ler. Eu vou ler com vocês, vou mostrar para vocês as imagens e depois nós vamos voltar comentando e destrinchando cada parte desse livro. Bom, sugiro que você vai pausando, que você vai fazendo suas anotações, suas reflexões, porque assim, lágrimas podem rolar. É um livro assim, que às vezes você olha e fala, mas só o título, eu tô aqui gravando, você já tô arrepiando, mas só o título já nos convida, nos chama atenção, né? E tem muita coisa aqui que dá para ser comentado. Vamos juntos então? Falar um pouquinho sobre a parte que nos falta, sobre essa sensação que nós temos que sempre nos falta algo e sempre estamos correndo atrás desse algo que nos falta e parece que a gente nunca se sente satisfeito. Esse livro aqui traz inúmeras reflexões e eu tenho certeza que podem te ajudar aí. Vamos juntos? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, coloquem aqui nos comentários sugestões do que vocês estão achando desse formato de vídeos mais longos, de comentários de obras, coloquem sugestões de outros temas pra gente estar debatendo aqui, porque como eu disse, esse canal aqui é nosso, e o objetivo dele é que se pelo menos uma pessoa que assiste este vídeo sai melhor, tem uma reflexão mais humana, pensa em mudar no sentido positivo, de querer ser melhor, eu já estou satisfeito, porque o objetivo desse canal é justamente para que a gente se supere cada vez mais. Sem mais delongas, vamos então. A Parte que Falta, de Shel Silverstein. Eu já tô emotivo já. Tradução, Alípio Correia de Franco Neto. Foi uma dedicatória para Gary. Vamos lá. Faltava-lhe uma parte, e ele não era feliz. Já começa assim. Então,
partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava esta canção. Ó, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, ô, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Às vezes ele torrava o sol, até o suorzinho dele aqui, mas logo caía a chuva refrescante. A chuva refrescante. E às vezes era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. Ele na neve. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim, podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor. E às vezes ultrapassava um besouro. O besourinho aqui. E às vezes o besouro o ultrapassava. E este era o melhor momento de todos. Ele parado e uma borboletinha em cima dele. E ele seguia adiante por oceanos. Ó, busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse o pundim, faça o quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais. Ó, as aventuras. Montanhas acima. Montanha. Montanhas abaixo. Até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Achei a parte que faltava em mim, asse o pundim, faça o quindim, achei a parte... Espera aí, disse a parte. Olha ela aqui. Antes que você asse o pudim, faça o quindim. Ela então disse, não sou parte que te falta, não sou parte de ninguém, sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria a sua. E ele... Eu acho essa reação aqui muito boa. Um trocinho desse tamanho falou isso pra ele. E aí ele continua. Oh, exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-la incomodado. E continuou a rolar. E foi embora. Achou uma outra parte. Olha lá. Outra parte. Só que ela era muito pequena. Tá vendo? Pequenininha, não cabia. E esta era muito grande. E esta um pouco pontuda demais. E essa quadrada demais. Certa vez, pareceu que tinha achado a parte perfeita. Olha lá, o encaixe parece que ficou bom. Mas não a segurou forte o bastante. E a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais. E a quebrou. Continuou a rolar e a rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos. Como que ele ia conseguir sair daqui, né? Caiu no buraco. Tá fazendo sentido? Parece que tá semelhante a algumas coisas aqui, né? E trombando contra paredes de pedra. Olha lá, ele trombando em paredes de pedra. Então um dia achou uma outra parte que parecia perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Olha o que ela fala. Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem, eles estão lá, vendo se dá certo. Encaixou com perfeição, finalmente. Olha lá ele. Rolou para longe e por estar completo, rolou mais e mais rápido que jamais rolara. Tão rápido que nem podia parar para conversar com uma minhoca. Ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Momento favorito dele. Eu tô ficando emocionado, gente. Mas ele podia cantar sua canção alegre. Por fim, podia cantar. Achei a parte que faltava em mim. E se pôs a cantarolar. Achei a parte que faltava em mim. Meu Deus, agora que estava completo, não podia sequer cantar. Ah, pensou. Então é assim?
então parou de rolar, e com cuidado pôs a parte no chão. E rolou devagar para longe. E enquanto rolava, com uma voz suave, ele cantava. Ó, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, ô, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. A borboleta. Um tempo para vocês processarem. Ai, que livro maravilhoso. Bom, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho e refletir sobre a parte que falta. Bom, começando pelo começo. Essa parte aqui já tem muita coisa que a gente fala, né? Já dá pra gente falar, né? Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Bom, aqui é interessante porque a gente precisa entender sobre essa parte que nos falta, né? Sobre esses vazios. Bom, nós temos uma falsa sensação, uma falsa ideia de que nós não somos felizes justamente pelas necessidades e os vazios, a parte que falta dentro da gente. E a gente tem uma ideia de que se a gente for tampando esses buracos, completando essas partes, nós vamos ser felizes. Nós temos uma falsa sensação de que felicidade é justamente achar aquilo que nos falta e estar satisfeito com aquilo. Sendo que quando na verdade convém a nós pensarmos o seguinte: será que a felicidade realmente vem no fato de estarmos completos? Esse é um questionamento que nós devemos refletir um pouco. Porque quando nós paramos para analisar no externo, em situações do tipo, pessoas que têm tudo que às vezes a gente gostaria de ter. Por exemplo, eu busco a parte que falta em mim e não sou feliz. E eu vejo pessoas que têm essa parte que eu procuro. Elas são felizes? Porque quando a gente para pensar, a gente tem essa ideia, né? Que achando a parte a gente vai ser feliz. Bom, eu acredito muito na observação, da gente olhar as coisas. As pessoas que têm essa parte, elas são felizes? Aí talvez você vire e fale assim, mas nelas falta uma outra parte. E aí vai ficar uma busca incessante por busca de partes que nos faltam. Convém a gente pensar um pouco sobre isso. E, como eu disse, né? Nós temos essa ideia de que a infelicidade, ela é ocasionada pelos nossos vazios ou pelas nossas faltas. Sendo que talvez, na verdade, talvez a nossa infelicidade não seja causada justamente pelo fato de a gente não compreender esses vazios, de não compreender aquilo que nos falta, ou seja, de refletir um pouco sobre isso, de tentar, eu sinto essa carência, eu sinto essa falta, o que isso diz sobre mim? E a busca dessa parte que nos falta, como essa história aqui muito bem representa, a gente tem muito esse impulso de buscar fora. Seja em relacionamento, seja nas pessoas, seja no trabalho, seja em livros, entendem? Só que essas coisas, livros, pessoas, trabalho, relacionamento, são coisas que são passageiras, no sentido de que hoje pode estar e amanhã não pode estar. Quantas pessoas, por exemplo, têm um relacionamento entre aspas perfeito, em que tudo se completa ali entre as partes, e um dos dois morre, ou eles terminam, enfim. Nossa, João Vitor, que trágico. Mas para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Às vezes, esse vazio que é interno, é dentro de cada um de nós buscamos completar com o externo. A gente tenta buscar essa parte que falta. E a gente já leu a história, né? A gente já viu que não é bem assim. Assim, eu convido que a gente pare e pense um pouquinho. Quando ele vira e fala assim, faltava-lhe uma parte e não era feliz. Nós temos essa questão de tipo assim, tudo bem, já identificamos que nos falta algo. Mas a gente dialoga com esse algo que nos falta, a gente busca entender por que nos falta, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, ou às vezes nós agimos pelo impulso e saímos aí buscando aquilo que nós achamos que falta em nós, quando na verdade a gente observa que tendo aquilo, a gente ainda continua infeliz. A gente tem ainda aquela sensação de que falta algo. Isso é um ponto muito interessante.
E aí ele continua. Então partiu em busca de encontrar a outra parte. Eu acho que isso daqui é uma excelente metáfora para a nossa jornada, para a nossa vida. Você já parou para pensar que se a gente fosse completos, no sentido de que se nada nos faltasse, se não tivesse nenhum vazio interior para que nós dialogássemos, nós seríamos seres que talvez não buscássemos as coisas? Uma vez eu vi em algum lugar que diz assim: são os nossos vazios que nos movem. É aquela questão que a sensação de que nos falta algo é o que nos motiva a buscar sermos pessoas cada vez melhores, a buscarmos conhecimento, a buscarmos nos relacionarmos com as pessoas. Só que muitas das vezes nós temos que tomar um cuidado com essa situação, porque o que essa história muito bem representa é que a resposta nunca esteve no externo, e sempre no interno. E isso é um ponto muito interessante. Então, essa jornada que ele vai representar aqui no início da história, eu acho muito interessante, que ele vira e fala assim, então saiu em busca da parte que falta. Eu interpreto muito como sendo justamente uma referência à vida, da gente sair e buscar. E é interessante porque ele fala, às vezes ele torrava o sol, mas logo vinha uma chuva refrescante. E às vezes era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e aquecia novamente. Isso aqui faz muito a gente refletir um pouquinho sobre essa jornada que ela é dual. Que ela vai ter momentos difíceis, vai ter momentos alegres, mas nós não podemos nos deixar deter por isso. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro. Mesmo nos dias de fazer sol, fazer chuva, ou no calor, ou no frio, ele estava lá. Ele continuava. E isso que nós devemos parar e pensar. Quantas vezes, quando vem essas adversidades, nós paramos a nossa jornada? Nós nos sentimos paralisados. E é isso que a gente deve entender. Se vem uma sombra refrescante, a gente se delicia com essa sombra. Mas se vem, por exemplo, um calor ou uma chuva, um vendaval, a gente vai segurar firme e vai tentar passar por aquela situação. O importante é continue a nadar, como já diria a nossa amiga Dória. E eu acho isso aqui muito importante porque a vida é dual, luz e sombra. Nós vamos ter momentos, sim, de alegria, mas nós também vamos ter momentos de tristeza, e como nós já discutimos em vídeos anteriores, ambos são extremamente necessários para a construção do nosso ser. Porque, conforme a gente já discutiu, nós atraímos aquilo que nós precisamos para crescer, para sermos pessoas melhores. Ter essa mentalidade, nutrir esse tipo de crença, faz com que você veja a vida por uma outra perspectiva. E eu acho isso muito interessante, como que isso foi aqui ilustrado. Porque tinha as dificuldades, e às vezes era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e aquecia novamente. Ou seja, é um processo, é um processo. E muitas das vezes, essa jornada, né, da busca pelo aquilo que nos falta, nós buscamos, conforme a gente viu, pelo externo, sendo que a resposta sempre esteve no interno. E olha que interessante. Quando ele discute, né, ele fala assim, e como lhe faltava uma parte, ele não conseguia rolar muito rápido, ou seja, o fato dele ser daquela forma levava ele a ter algumas características. E isso daqui eu acho tão profundo, porque, pare e pense, uma pessoa vira e fala assim, eu tenho a necessidade de estar com muitas pessoas, de ter um relacionamento, eu quero ter um relacionamento porque às vezes eu sou muito carente. E essa pessoa não consegue visualizar que essa necessidade, essa falta, faz com que ela seja muito comunicativa, faz com que ela trate todos muito bem, e às vezes a gente faz isso inconsciente. Entende? Essa necessidade de atenção, às vezes, que nós temos, essa necessidade de carinho. Uma vez, uma amiga me disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ela dizia assim, nós buscamos nos outros aquilo que nós oferecemos. E isso me fez pensar muito sobre isso. Geralmente, pessoas que querem atenção, elas dão muita atenção às pessoas. Pessoas que querem muito carinho, geralmente são pessoas muito carinhosas. E isso é um ponto para que a gente pare e pense. Por quê? A nossa falta, a parte que nos falta, ela nos diz muito sobre nós. E muitas das vezes nós negligenciamos isso, esquecemos ela e tentamos buscar nas outras pessoas completar isso, sendo que na verdade essa incompletude, essa parte que te falta, faz com que você veja uma minhoca, converse com essa minhoca, faz com que você cheire o aroma de uma flor. E eu achei isso aqui tão profundo quando a parte favorita dele, né? Aqui. E esse era o melhor momento de todos, em que a borboletinha pousava nele. Cara, isso daqui é uma metáfora para simplicidade.
Da gente entender que os melhores momentos que nós temos na vida, aquilo que mais nos deixa feliz, nos deixa alegre. E isso aqui tem uma reflexão muito interessante. A maior necessidade do ser humano é conhecer a si mesmo. E a nossa sociedade dita vários padrões de que você fazendo isso você está feliz. Eu te faço um questionamento. O que realmente te deixa feliz? Hoje, por exemplo, a nossa sociedade fala que estarmos felizes é irmos para festas, ouvirmos músicas não sei o quê, e estarmos rodeados de pessoas. Não estou dizendo que essas coisas não podem ser alegres e não podem te trazer felicidade, ok. Mas você já parou para pensar que muitas vezes a gente faz isso porque a gente acha que isso é felicidade? Esses dias, assistindo uma aula de uma professora que eu gosto muito, a professora Lúcia Helena Galvão, uma das maiores filósofas que nós temos hoje na atualidade, ela falou na aula assim: pare e pense o momento em que no dia de hoje você foi mais feliz. Um momento assim que você falou assim, que a sua alma vibrou, que você falou assim, nossa, que coisa. E você vai ver que são coisas simples. Ela comentou que ela, por exemplo, plantando uma plantinha. Eu, por exemplo, lendo essa história com vocês. Então são coisas que não são colocadas nas redes sociais, não são ditas, mas que aquecem a nossa alma e que nos tornam felizes. E olha para você ver, olha quanto que ele ficava feliz com a borboleta pousando em cima dele. A reflexão que aí convém a nós refletir é: o que é a nossa borboleta? Qual é o nosso momento favorito? Temos, sabemos disso? Temos o contato e o carinho com esses momentos? Porque muitas das vezes nós saímos aí nessa jornada buscando muitas coisas e não paramos para apreciar os momentos perfeitos que nós temos no nosso dia e que nos aquecem e que nos fazem sermos quem somos. E isso é muito importante. E aí ele seguia, ó, e seguia adiante por oceanos. E ele cantava: busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse o pundim, faça o quindim, estou buscando a parte que falta em mim. E aqui ele retrata as aventuras. Olha, ele passava pelos pântanos, montanhas acima, montanhas abaixo, ou seja, é justamente a nossa vida, é as nossas dificuldades, a nossa jornada é um processo. Vai ter dias que a gente vai estar no Mantagal, vai ter dias que a gente vai estar subindo a montanha, tem dias que a gente vai estar descendo. E esse, o ponto principal nunca foi sobre a trajetória em si, mas sobre o que nós estamos fazendo no momento agora da trajetória. Entendem? Se tá assim, o externo, nisso não te diz que o interno também estará. Esse é um ponto que eu acho muito interessante e que essa história nos deixa muito claro. Nós devemos aprender a nos olhar para dentro, a nos reconhecer. E muitas das vezes nós não vemos a necessidade e da importância que isso tem, né, de olharmos para dentro de nós, e nós não conseguimos entender que aquilo que a gente faz no externo, a maneira como a gente lida com as pessoas, a maneira como a gente lida com os problemas, enfim, a maneira como a gente convive com o mundo diz sobre o nosso mundo interior, sobre as partes que nos faltam. E isso é muito interessante. A partir do momento que a gente conhece isso, que a gente tem um carinho por elas, a gente entende o que elas significam, automaticamente a gente consegue mudar. A gente consegue mudar a forma como a gente lida com o outro. E isso é um ponto muito importante. Nunca foi sobre o externo, e sempre sobre o interno. O ser humano, ele não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. Quando algo dentro dele desperta, ele abrocha, ele fala: meu Deus, entendem? É mudando a nossa visão de mundo que o mundo automaticamente muda. Por que que a gente vive no mesmo mundo e cada pessoa tem uma visão diferente sobre o mundo? Tem gente que fala que o mundo tá um caos. E tem gente que vira e fala assim: não, o mundo tá caminhando. Não, o mundo é um lugar excelente. Por quê? Sempre diz sobre os olhos de quem vê. E essa parte aqui, esse diálogo, cara, ó, até que um dia alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Achei a parte que faltava em mim, asse o pundim, faça o quindim. Espera aí, disse a parte. Antes que você asse o pundim, faça o quindim. E olha o que que essa parte vai falar pra ele. Ela vai virar e falar assim: não sou parte que te falta. Isso daqui retrata muito a questão dos relacionamentos. De nós, você é metade da minha laranja, a tampa da minha panela. E achar que o outro vai te oferecer aquilo que te falta. E não vai. E não vai. E essa parte aqui dessa história nos convida muito a refletir sobre isso. E ela continua: não sou parte de ninguém, sou parte completa. E olha lá, ó, uma parte completa.
E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria a sua. Olha a importância desse diálogo aqui, convém a nós refletirmos. A hora que ela vira e fala assim, sou parte completa. Isso aqui nos convida a refletir o quê? Que nós temos tudo o que nós precisamos para então agir. E isso daqui fala muito sobre essa questão que hoje nós vivemos muito da interdependência, de dependermos dos outros para algo. E a linha é muito tênue, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz as reflexões, porque são os extremos, né? Aquele que fala, não, a gente depende dos outros e sem o outro eu não consigo viver. E aquele que vira e fala assim, ah, então eu sou completo, eu não preciso de ninguém, posso viver sozinho. Não é isso, nenhum e nem outro. Eu diria Buda, é o caminho do meio. Como assim? A melhor maneira de nós evoluirmos, de nós buscarmos sermos pessoas melhores, é através da convivência. Isso é fato. Conviver com o outro, lidar com as dificuldades do outro, lidar com as nossas dificuldades, faz com que nós sejamos pessoas cada vez melhores. Isso é fato. Mas o que essa parte fala? Sou parte completa, nos convida a refletir. Que nós não vamos ser pessoas melhores, que nós não vamos achar aquilo que nos falta no outro. Mas o outro pode despertar aquilo que falta em mim. Pelo contato com ele, eu posso desenvolver isso e ambos serem partes completas. Entendendo o quê? Nós viemos para cá através do nosso corpo e uma coisa que é certeza que a gente ouve já desde sempre é que a gente vai morrer. Nascemos ali e vamos morrer. E nessa trajetória conhecemos várias pessoas. E cada pessoa nos desperta algo em nós. E é isso que é um ponto importante. Ah, João, então quer dizer que a gente não deve se relacionar ou viver um relacionamento a vida inteira? Não é isso. Um relacionamento de verdade é aquele que promove o crescimento de ambos. Tem uma frase de um filósofo, eu não sei dizer se é o Platão, que diz que o amor é a busca daquilo que te falta. Eu acho que é o Platão. Se não for, me perdoem. Mas vamos refletir um pouquinho sobre essa frase. O amor é a busca daquilo que te falta. Se a sua alma é muito material, o seu amor vai estar tudo focado no material, porque você acha que o que te falta é material. Se a sua alma está voltada muito para conhecimento, o seu amor vai estar todo voltado para conhecimento, você vai buscar conhecimento. Se o seu amor está voltado para a sabedoria, de entender as leis, de entender o universo, de entender o contato, o seu amor vai estar todo direcionado para isso. Ou seja, nós devemos entender que as potencialidades, aquilo que nós podemos fazer, está dentro de nós. E o convívio com os outros nos permitem a prática delas, nos permitem a aplicação delas. É uma troca. E isso que é um ponto muito interessante. Porque o que é essa parte aqui, né? E ele fica até bobinho, é porque isso daqui pode gerar o que a gente vê hoje da interdependência, de pessoas que não conseguem ser versões melhores porque elas dependem de alguém. E elas têm na cabeça de que não, é o outro que me faz ser assim. Não, o outro te desperta uma característica que há em você e você então faz. Olha que interessante isso. E é uma questão de uma troca. Ah, João, então, com essas reflexões, os relacionamentos vão se acabar. Não. Como que a gente vai colocar para fora aquilo que nós somos tanto necessitados? O que nós temos que entender aqui? E que esse livro nos convida a refletir. Vamos lá. A parte que te falta faz ser o que você é. E nós, às vezes, buscamos completar essa parte. Não é isso? Vamos pegar um exemplo. Tem uma pessoa que ela sente a necessidade de estar com alguém. Vamos falar sobre esse tópico que cabe muito nessa parte aqui. E ela acha que quando ela estiver em um relacionamento, que aí ela idealiza todo esse relacionamento, ela vai ser então completa e ela vai ser então perfeita. Ela sente essa falta. Ok. Só que ela não para pensar que essa falta de estar com alguém reflete o quê? A necessidade que ela tem de ser gentil, a necessidade que ela tem de dialogar e ouvir alguém, a necessidade que ela tem de estar cozinhando com alguém, construindo com alguém, viajando. Ela não pensa dessa forma. Ela pensa que alguém vem para agregar nesse sentido e completar aquilo. E se essa pessoa for embora? Entende? E aí muitas das vezes, a gente vai comentar isso mais pro caminho, que ele também reflete sobre isso, a gente tenta se adaptar, a gente se mutila para tentar caber nos outros.
E isso é complicado. Isso é complicado. Um relacionamento ele deve ser tido como o quê? A busca pelo crescimento de ambos, de tornar ambas as pessoas melhores. E é tão interessante porque aí ele continua a jornada dele em busca de outras partes, e aí vem. Essa era pequena demais. Essa era muito grande. Ou seja, o que essa parte aqui está justamente nos convidando a pensar? São aqueles relacionamentos, são aqueles espaços de trabalho, são aquelas coisas que a gente achava que faltava ou achava que poderia completar e não bate. Mas a gente está lá tentando, tentando, tentando. Ou seja, nós devemos parar um pouco e pensarmos sobre isso. Sobre essa necessidade de por que, que nós buscamos tanto encaixar algo em nós. Convém a nós pararmos e pensarmos, por que buscamos fazer isso? Por quê? Convido a você. Coloque nos comentários. Por que que nós fazemos tanto isso? E eu não poderia deixar de comentar essa parte aqui, ó. E certa vez pareceu que tinha achado a parte perfeita. Olha só, parece. Mas não a segurou forte o bastante e a perdeu. E na outra vez, o que ele fez? Segurou forte demais e a quebrou. Gente, essa parte aqui, nossa, eu arrepio. Ela fala muito sobre aquela ideia que a gente se culpar. Que a gente virar e falar, ah, aquela situação não deu certo porque eu fui assim. Ah, aquela situação não deu certo porque eu precisei, faltou aquilo. Ou aquela situação não deu certo porque eu tive isso aqui e aí. E o que essa parte aqui está nos mostrando? É justamente isso. A gente sempre acha que o problema está em nós. Ah, então você quer dizer que o problema está no outro. Não, não tá. Epíteto tem uma frase que eu gosto muito que é: a extinção da culpa marca o início de progresso moral. O que isso quer dizer? A partir do momento em que a gente para de procurar culpados, de justificar as ações uns dos outros e as nossas ações, e paramos e analisamos, olha, a situação foi assim, aconteceu isso e me ensinou isso. A partir de agora farei diferente? Acabou. Mas a gente não faz isso. A gente fala, ah, eu não segurei forte demais. Ou, ah, não, nossa, eu fui tão possessivo. Só que a gente não entende que tudo na vida são questões de momentos. Tudo na vida são aprendizados. E que a gente às vezes fica tão apegado ao passado, em coisas que já foram e hoje não são mais, e a gente quer viver aquilo que hoje não condiz mais. E aí a gente faz o quê? Ah, não, então na próxima vez eu vou fazer assim. Na próxima. E aí a vida vira uma loucura. E essa parte ela me tocou muito porque quantas vezes, seja no trabalho, seja relacionando com outras pessoas, em amizades, enfim, a gente tenta achar que, ah não, eu fui assim, então aconteceu isso. Sendo que às vezes talvez faltou um diálogo. Às vezes faltou um perdão, uma sinceridade, né? E muitas das vezes a gente opta por manter o conforto no momento, sendo que esse conforto momentâneo de não querer desagradar, de não querer ter conversas difíceis, vai ocasionar uma alavanche no desastre futuro. Nós deveríamos priorizar conversas difíceis, momentos difíceis momentâneos ali, para que eles construam dias alegres futuramente. Toda amizade, todo relacionamento, todo trabalho, a gente precisa aprender a falar. Só que essa necessidade que nós temos de encaixar, essa necessidade que nós temos de nos adaptar, de acharmos que precisamos dessas partes para sermos completos, faz com que a gente acaba criando relacionamentos muito superficiais e a gente não conversa com as pessoas. E a gente não consiga entender que a gente precisa respeitar os espaços. Eu faço a minha parte, minha consciência está tranquila. O outro não lidou bem com isso, me excluiu ou etc. Enfim, diz sobre ele. E nós precisamos aceitar isso. E muitas das vezes nós queremos ser aceitos por todos, queremos ter o respeito de todos, em suma, queremos abraçar o mundo de uma certa forma e achamos que, ah, eu fiz aquilo e não deu certo aqui, sendo que na verdade a vida é uma fluidez. E nós atraímos aquilo que nós precisamos, estamos com quem nós precisamos. E nós precisamos valorizar e enxergar isso. Muitas vezes a gente fica tentando abraçar o mundo, sendo que na verdade, num abraço, já é difícil abraçar uma pessoa. Imagina várias. Gente já consegue ver que na própria experiência a gente já não consegue fazer isso. Então nós precisamos elencar prioridades, nós precisamos ter mais carinho conosco.
essa parte aqui, né, caindo em buracos. Gente, isso aqui, ó, reflete muito a nossa vida. Quantas situações nós passamos que a gente vira e fala assim, como que eu vou sair daqui? Ou o não que a gente recebe, né, e bum, bate lá na parede de pedras. E a gente fala, meu Deus, como que eu vou sair daqui? E a gente sai. Como que eu vou passar por esse muro? A gente passa. E a gente continua a nossa jornada. Então eu achei isso aqui muito profundo de entendermos o seguinte, o bem, ele sempre prevalece. Interessante essa reflexão, né? Vocês já pararam para pensar que nenhuma dificuldade na nossa vida dura para sempre? Ela sempre passa. Ela sempre passa. E o bem, ele fica ali, nos guiando, nos movendo, nos tornando versões melhores de nós. E esse diálogo aqui, gente, quando ele acha a parte que parecia ser perfeita. Vamos ver esse diálogo de novo? Olha aqui. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Olha o que essa partezinha aqui responde. Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Gente, isso aqui é a definição de relacionamento saudável. Olha lá. Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Gente, eu tatuaria isso aqui. Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesmo. Olha que profundidade disso. Ou seja, de nós entendemos a ideia da entrega, de que nós não somos dependentes, nós somos interdependentes, é uma troca. Eu posso ser eu, no meu corpo, nas minhas expectativas, no meu pensamento, mas eu também posso ser sua parte, eu também posso estar com você, eu posso ser uma parte completa, mas eu também posso agregar com você. Olha a maturidade disso, cara. Um livro infantil. E aí ele vira e fala assim, bem, talvez você não queira ser minha, né? Talvez depois de tanto, né, a jornada foi tão difícil, ele fala, ai, talvez você não vai querer ser minha. Ela fala, uai, talvez eu queira. Ele foi ver no encaixe ali e encaixou com perfeição, olha lá, ó. Encaixou com perfeição. Só que essa parte aqui, e aí a gente viu, né, que aí ele começou a rolar tão rápido que ele não conseguia conversar com a minhoca mais, não conseguia sentir o cheiro da flor, ele não conseguia nem que a borboletinha, que era o momento favorito dele, acontecesse. Então, assim, em suma, o que isso aqui nos reflete? Sabe aqueles momentos da nossa vida que a gente pediu tanto por alguma coisa? Aquilo que a gente achava que nos faltava, né? E a vida, por uma situação muito legal, nos fornece isso. E tá ali a pá. E você fala, meu Deus. E aí, a gente observa que tendo aquilo, a gente deixa de ser algumas coisas. Isso é o que essa história quis nos mostrar. De novo, aquela pessoa que tem a falta da carência, da atenção, de novo, a gente entrega aquilo que a gente quer receber, né? E aí ela chega alguém que entrega tudo aquilo que ela entregava também, você fala, meu Deus do céu, que perfeição, era isso que eu precisava, era isso. E aí, a partir do momento em que encaixou, ela não tinha mais para quem entregar, ela não tinha mais para quem fazer. E aí, nesse processo, ela deixa de fazer, deixa de falar, deixa de cantar. Entendem? E aí, essa parte que quando ele podia cantar a sua canção e ele com a voz, acho que ele apagou e viu que, tipo, meu Deus, agora que estava completo, não podia sequer cantar. Isso aqui convém a nós a entendermos que as respostas nunca estiveram externas. E os nossos vazios dizem sobre nós na necessidade de nós entregarmos ao mundo aquilo que nós achamos que falta. Entende? De nós entregarmos aquilo que nós achamos que falta. E aí, quando ele então, com cuidado, ele deixa a parte, então, aí ele fala, então é assim. Aí ele para e com cuidado ele deixa a partezinha e ele continua a cantar. Gente, essa parte aqui, ó, que ele vira e fala assim, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim, ai, ai, assim eu vou em busca da parte em mim. É a jornada de continuar nesse processo. Então nós sempre estaremos buscando aquilo que nos falta? Sim, sim. Precisamos aceitar isso. E entendermos que a nossa sensação de aquilo que nos falta, na verdade, identifica aquilo que nós precisamos entregar.
Porque, olha pra você ver, e eu acho isso aqui muito profundo. A parte que faltava nele fazia com que ele cantasse, que ele cheirasse a flor, que ele rolasse devagar e a borboletinha poderia pousar nele. Ou seja, essa característica fazia com que ele entregasse as coisas que para ele eram mais importantes. Entendem isso? Eu achei isso aqui sensacional. Então, assim, em resumo, cara. Não, e aí no final, né, eu achei tão bonitinho, tinha que ser, né? Ele lá com a borboleta. Então, assim, conclusão. Nunca nos faltou algo a ponto de nós termos que buscar isso externamente. Mas nós precisamos entender a importância desse vazio, dessa parte que nos falta. Porque é essa incompletude que, primeiro, faz com que a gente busque essa jornada. Quando a gente entende que nunca esteve no externo, sempre no interno, e ele continua, ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim, é da gente justamente entender que ele não é uma parte que falta. Ele não tem algo que lhe falta, no sentido assim, de que ele jamais poderá ser feliz com aquilo, se ele não tiver aquela tiver completado ali. Até porque nessa história nos mostra que no momento em que ele completou, ele deixou de fazer muitas coisas. Em suma, o que nós podemos tirar de conclusão sobre isso daqui? Sobre a parte que falta e como o vídeo da Jut, né? A falta que a falta faz. Nós devemos tirar um momento de nós e pensarmos assim: o que me falta hoje? O que hoje me incomoda? Pega um papel, é muito bom esse exercício, escreve. E pense com você, o que isso diz sobre você? O que isso te mostra? Aonde isso te leva? Que momentos legais, essas características, essas partes que te faltam, te levam a viver? Em suma, se a gente puder resumir, é da gente reconhecer a importância que a parte que falta tem na nossa vida. Porque a moral da história, o final da história, é justamente sobre esse ponto. Que a partir do momento em que ele reconheceu, fala, então é assim a hora que ele estava completo, ele viu que nunca foi sobre buscar o que lhe faltava, mas sempre entender ela e aprender a viver com. Eu espero de coração que esse vídeo possa ter te trago boas reflexões. Te vejo nos próximos vídeos. E é isso. Antes de dar uma despedida, tenho ainda mais 2 livros do Shel Silverstein. Obrigado, Companhia das Letrinhas, inclusive, pelo livro e tudo mais. Tenho mais 2 livros dele aqui. Será que eu dou um spoiler? Poderiam ser os próximos vídeos do canal, né? Quem sabe? Tem mais, eles estão aqui do meu lado, inclusive. É uma coisa a se pensar. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim.